Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Olá também aos professores e alunos e a todos que irão acompanhar a mais essa aula, que o tema da aula de hoje é, acompanhem na tela, as diferentes formas de concepção da geopolítica mundial e as organizações internacionais, parte 1, tá certo? Então vai ser a primeira parte dessa aula aí sobre as organizações internacionais e a questão aí das conquistas de territórios que nós vamos ver nessa aula. Vamos ver aí o que nós vamos trabalhar hoje. Então, vejam aí na tela, printem a tela, né, porque eu só vou falar o número da habilidade, porque ela é extensa. A habilidade é do EM13 CHS 204. A unidade temática é categoria território e fronteira, objeto do conhecimento, o pensamento geográfico e as diferentes concepções da geopolítica, potências mundiais, fronteiras, territórios e territorialidade, organismos internacionais e políticas de administração nacionais, tá certo? Então nós vamos iniciar essa aula com um vídeo, antes de começar a introdução dela. Então vamos lá, o vídeo que vai ser aí o vídeo sobre os objetos do conhecimento aí. Vamos lá para o vídeo. O ano era 1945. Outubro de 45. O mundo ainda em choque com o horror da Segunda Guerra Mundial. Foi neste momento que os líderes decidiram criar as Nações Unidas. Paz, desenvolvimento econômico e social, respeito aos direitos humanos. O DNA da ONU foi o multilateralismo, a participação de todos nas decisões, nos rumos da humanidade. Enquanto a sede da ONU era construída em Nova York, entre o fim da década de 40 e o começo dos anos 50, as Assembleias Gerais já ocorriam com a liderança de um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. My decisions, even though they be personal, will be inspired in my duty toward you, in the adherence of Brazil to her traditions of historic impartiality and juridical culture, and last but not least, in my country's faithful support of the United Nations. Oswaldo Aranha foi ministro das Relações Exteriores do Brasil durante o governo de Getúlio Vargas entre 1938 e 1944, antes da criação das Nações Unidas. E por um acaso do destino, ajudou a construir uma tradição, um representante do Brasil fazer todo ano a abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU. O acaso é porque Oswaldo Aranha não era o diplomata na representação do Brasil junto à ONU, mas como o titular morreu, Oswaldo Aranha assumiu o posto. O que ele não contava era a escolha de seu nome em 1947 para presidir em 2 momentos a Assembleia Geral das Nações Unidas. Em ambas as ocasiões, os debates se concentraram na criação do Estado de Israel a partir da divisão do território da Palestina no Oriente Médio. O Brasil tem um papel relevante na ONU, isso é inegável, né? Entre os países emergentes na época, né, o chamado terceiro mundo, hoje emergentes, entre os países do terceiro mundo, né, o Brasil exercia um papel de liderança, né? Principalmente a partir dos anos 50, 60, a gente foi ganhando algum destaque. Em mais de 7 décadas, a ONU respondeu aos clamores que levaram à sua criação. Apoio em eleições, vacinação de crianças, distribuição de alimentos e combate à fome. A hungry man is an hungry man. We should not confuse the signing of agreements with the solving of problems. Além de ações humanitárias, manutenção da paz e iniciativas contra as mudanças climáticas. Having been vanquished and consigned to the past. We are all in this together. No country can opt out of global warming or fence in its own private climate. Atualmente, a ONU conta com 193 países e é financiada a partir de contribuições dessas nações.
também teve uma gradativa mudança de perfil ao incorporar cada vez mais novas necessidades da sociedade. O sistema Nações Unidas, no curso do tempo, foi se mostrando muito sensível àquilo que surgia como demanda nova da humanidade, se é que eu posso usar essa expressão. Isso quer dizer o quê? A ONU foi assumindo tarefas que envolviam a discussão sobre os direitos das crianças, a educação, a saúde pública, os alimentos, o trabalho, o meio ambiente. E isso foi dando uma visão totalmente nova sobre a ideia de segurança e paz, muito mais vinculada a uma percepção de bem-estar dos indivíduos, que é fundamentalmente importante quando a gente pensa o século XXI, do que a um olhar do século XIX, por assim dizer, onde o que importa é a paz entre os chefes de Estado. É isso aí. Então o vídeo fala aí da ONU, né, que é o principal organismo internacional que nós temos, é por isso que eu falei do tratamento aí do objeto do conhecimento, porque nós vamos ver muito nessa aula aí a questão também dos territórios, né, as conquistas territoriais, a expansão aí de grandes potências e até de grandes impérios antigos nessa relação aí de poder e de território. Nós vamos começar aí com a Grécia. Então vamos lá, acompanhe na tela a imagem, né? Nós temos aí a Grécia, né, que é a Grécia Antiga, né? Então nós temos aqui a região da Grécia e depois, né, tudo em vermelho aí, a expansão territorial da Grécia, né? Então a Grécia aí, ela tem aí um potencial isso aqui há milhares de anos atrás, né? E ela vai o quê? Conquistando os vários territórios, né? Algumas aí se transformando em metrópoles principais, né? Como várias aí que aparecem na região da Ásia Menor e também da região da Europa. E nós temos aí também as principais colônias gregas da Europa, da Grécia nesse período aí. Tá? Então, essa região mais ou menos vai de 1100 a.C. a 146 a.C. E, logicamente, com o passar do tempo, né, e a Grécia acaba, né, perdendo o poder, né, e aí tem aí, né, o seu território original na Europa. Mas essa conquista de território, né, mostra o poder grego, né, nessa época aí, né, mais ou menos aí 3.000 anos atrás, né, desenvolvendo aí o poder, né, através de conquistas dos seus territórios. Outras civilizações, né, como o Império Persa, também teve várias conquistas aí nos territórios, principalmente na região asiática. Até chegou um dado momento que a Pérsia era inimiga dos gregos, né? Então Filipe II, né, que era imperador na Grécia, tinha o objetivo, né, de guerrear contra os persas e conquistar o seu território, que era amplo, e depois, né, com a morte dele, Alexandre o Grande veio também com esse objetivo, né, até, né, para prevalecer o objetivo que o pai dele queria de conquistar aí a Pérsia, como ele fez aí posteriormente, tá certo? Na próxima tela nós vamos ver aí o maior império de todos os tempos aí, que é o Império Romano, né? Então essa época aí é mais ou menos em torno aí do ano 117 depois de Cristo, né, o imperador Trajano. E aí nós temos aí toda essa parte vermelha como sendo o Império Romano. Então veja, né, o Império Romano foi extremamente vasto, pegando a região lá da Europa, lá no norte, né, principalmente a região lá chamada de Bretanha, né, atual Reino Unido, né, vai pela região da África do Norte, expande até a região asiática, né, na região lá da Mesopotâmia, né, estende aí pela Península Ibérica ao sul, né, então vejam o vasto território aí do Império Romano, né, lembrando que o Império Romano vai até 475 depois de Cristo, né, com a sua queda, mas vejam que todo esse período aí foi também de conquistas de territórios. Então, tanto o Império Grego como o Império Romano mostra o seu poder através de conquistas territoriais. Então, as conquistas territoriais elas vão além, né, do seu espaço delimitado, da sua fronteira, né? Então, temos lá o Estado, né, o Império, né, e ele estende, né, o seu território através das guerras que eram comuns naquela época, tanto na época grega como também na época romana, né? Sempre lembrando que existem outras civilizações, né, que também tiveram conquistas aí, né, de poderio aí de terras, né?
mas a gente, pelo tempo, a gente vai passar só algumas. Depois, logicamente, do poderio do Império Romano, né, com a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo, no século V, nós temos uma transformação territorial na Europa. Então, vamos lá acompanhar na tela o mapa da Europa. Nós temos aí os reinos, né, os reinos que eram denominados aí de reinos bárbaros. Né? Então, nós temos aí os reinos do Franco, né, os reinos do Visigodo, os Trogodos, os saxões, né? Na região do Reino Unido, os bretões e os ângulos, né? Por isso a denominação lá da América do Norte de ângulos saxônicos, né? Nós temos aí os lombardos, os Império Bizantino, né? E também na região da Península Ibérica, lá o Reino de Suevos e os Vascões. Então, vários reinos aí, denominados de bárbaros, né? Que, logicamente, derrubaram o Império Romano em 475 depois de Cristo, e aí formam-se, né, novos reinos, e que no futuro vão se transformando em outros impérios, como a gente vai ver a seguir. Então, tudo isso aí é a questão daquelas concepções de conquistar território para mostrar poder. Essa ideia ela vai até a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente observa que essa ideia de conquistas de territórios ela vai até meados do século XX, né, até a questão aí da Segunda Guerra Mundial. Porque depois disso vem a Guerra Fria, e aí é um poder mais centralizado em duas potências que necessariamente não querem territórios, né, mas um poder político e principalmente econômico, que a gente vai ver aí mais para frente. Vamos lá para a próxima tela, que aí nós vamos ter outra imagem da Europa, né, um mapa da Europa após o Congresso de Viena. E esse Congresso de Viena, ele veio aí, que ele está entre 1814 e 1815, né, foi entre setembro de 1814 e junho de 1815, ele vai retornar os impérios como poder, né, antes, né, do Império Napoleônico. Né? Então, Napoleão foi derrotado, e a intenção dos reinos, né, dos impérios europeus aí, é voltar, né, aquele poderio territorial que havia desses impérios. Então, a gente está observando aí o Império Russo, né, na região leste aí da Europa. Nós temos o Império Austríaco, né, em amarelo, né? O Império Russo está aí em verde. Né? Aí nós temos o Reino da Suécia, o Reino norueguês, né, na Península Nórdica. Né? Nós temos o Reino da Dinamarca, em verde aqui também. Então vejam que começam a aparecer novamente os reinos, né, pós, né, a queda aí do Império Napoleônico. Né? O Reino Unido aqui em rosa, na Península Ibérica nós temos aí o Reino da Espanha, o Reino de Portugal. Então, o Congresso aí de Viena nada mais foi do que, né, formar novamente aqueles impérios que tinham, né, antes, né, da formação napoleônica, né, e do domínio napoleônico, que também foi um domínio territorial, principalmente aí na região europeia, que derrubou aí vários impérios. Tá? Então, o Congresso de Viena tem essa, né, intenção e essa importância aí para os impérios europeus, como a gente viu no mapa, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai mudar um pouquinho o foco, né? Mas tendo essa relação de domínio territorial, que é a partilha da África. A gente tem dois mapas aí, o mapa da esquerda de 1880, né? Que são aí os reinos africanos, né? Distribuídos aí pelo continente africano. Em 1913, esse mapa de 1913, mostra a partilha da África, né, como ficou conhecido pelos impérios europeus. Né? Então, as colorações aí estão mostrando, né, a fatia para cada reino europeu. Os principais aí, né, o Reino Unido, né, nas cores salmão aí, né, a distribuição territorial do Reino Unido no continente africano, e a França, que está em azul. São os dois principais reinos europeus aí, né, impérios europeus aí, que acabaram dominando o continente africano. Também tem aí Portugal, né, com uma certa extensão de terra, né? Espanha bem menor, a Itália também bem menor, a Alemanha, né, o Império Alemão. Tem que lembrar que o Império Alemão e a Itália, né, se unificaram como país bem tardiamente, né, no final do século XIX, em 1871. Mas os impérios europeus, no geral, né, acabaram aí partilhando aí, né, a África de acordo também com a sua potência. Então, na época, né, tanto o Reino Unido como a França eram as duas maiores potências no continente
europeu. Por isso que acaba tendo aí uma partilha maior desses dois reinos aí, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí nós temos aí a Europa na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então nós temos aí a divisão da Tríplice Aliança, né, que é a aliança dos países aí com o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália, né, e a Tríplice Entente aí com a França, o Reino Unido e a Rússia. Né? Tem que lembrar que a Rússia, né, ainda na guerra em 1914, ainda era o Império Russo. Né? E os países neutros que estão aí, né, numa coloração mais clara, né, um laranjinha claro aí. Né? Então mostramos aí as duas frentes, né, de guerra entre o Império, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né, logicamente com interesses aí também de conquistas de território. Então a Primeira Guerra Mundial vem com essa ideia, né, principalmente dos alemães, né, de novo falando, né, tanto a Alemanha como a Itália perderam lá a corrida das grandes navegações, né, da conquista da América, então queria lá tirar o seu atraso e, logicamente, conquistar aí territórios no continente europeu e também no continente africano, como aconteceu lá, que a gente viu, né, a separação lá pela Conferência de Berlim, tá certo? Então, esses mapas que a gente viu aí, né, desde do Império Grego até a Primeira Guerra Mundial, ela tem fatores territoriais. Né? Então, tem a maior potência, né, o poder da maior potência, conquistando os territórios alheios, né, para fazer com que o seu território seja o maior possível para mostrar a potência que ele é. Então, era normal, era costume mesmo, né, as guerras, né, entre povos terem essa intenção, conquistas de território, até por questões principalmente de alimentos, mas também de demonstrar poder. Né? Vastos territórios demonstram aí vastos poderes, tá certo? Vamos fazer aí uma atividade, né, referente a essa relação. Então, nós temos aí uma pergunta. Qual a relação entre território e poder? Tá certo? Vou dar aí 1 minuto e meio para vocês responderem, e aí nós já retornamos. Até mais. Bom, nós vimos aí no decorrer da primeira parte da aula, né, que há muita relação entre território e poder. Né? Então, a expansão territorial de um certo império, né, coloca aí um poder, né, desse império. Então, a gente viu aí o Império Grego, né, no primeiro slide, depois vimos aí o Império Romano, né, com o vasto território que foi conquistado aí pelos romanos. Né? Nós vimos aí essa relação aí pós-Império Romano, vindo aí os reinos bárbaros, né, como eram falados aí na época, né, a conquista desses territórios, de vastos territórios também. Né, depois nós temos aí a Primeira Guerra, tudo relacionado a essa questão do território. Tá? Tanto é que a gente vai ver no próximo mapa, né, o período entre guerras na Europa, e a gente vai ver como é que ficou o território pós a Primeira Guerra Mundial. Então a gente já vê a União Soviética em verde aí, né,
Então, já a partir aí de 1922, aí, o surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas aqui em verde, né? Então, com um vasto império, aí, com mais de 22 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Aí nós temos aí o Império Austro-Húngaro deixou de existir, né? E surgem novos países, aí, como é o caso da Hungria, da Áustria, né? A Tchecoslováquia aparece. Né? Nós temos aqui a Alemanha, né? Com o seu vasto território, a França aí em verde também. Então começam a aparecer aí os países atuais que nós conhecemos aí. E os impérios, eles acabam sendo aí dissolvidos, né? Porque já chega aí no período, né, que os impérios não têm mais aquele potencial como se tinha antes, né? Então, esse mapa que mostra aí a Europa entre guerras, né, é, na realidade, a primeira parte aí, né, do que é hoje a Europa. Logicamente que alguns países aí acabam, né, se separando, aí, como é o caso da Tchecoslováquia, como é o caso posteriormente depois aí da Iugoslávia. Então, países aí que também, né, se transformam em países pós, né, o território de império, mas que depois também se separam em vários países, tá certo? Vamos lá para a próxima imagem, que aí nós temos aí a Segunda Guerra Mundial, e aí o domínio alemão, né, nessa relação aí da Segunda Guerra Mundial. Tá? Nós temos aí a parte em azul escuro, como sendo a Alemanha nazista. Tá? Aí as áreas ocupadas aí pela Alemanha, todas aí em azul, né? Então todas as partes em azul são áreas que foram dominadas de certa maneira aí pelo exército alemão, né? E aí nós temos a parte em vermelho aí, que são as áreas mantidas pelos aliados, que é o caso da maior parte aí da União Soviética, a parte verde aí do Reino Unido, né? E aí na parte entre azul e vermelho, né, retomada aí na ofensiva soviética do inverno de 1941 e 1942, né, que com a introdução do exército soviético mais ao leste aí da União Soviética, começa a perder força, principalmente no inverno, né, e aí começa a ter a derrotada aí dos alemães, tá certo? Então também nessa Segunda Guerra Mundial, né, a gente sabe que a principal razão é a invasão dos alemães na Polônia. Então é uma invasão territorial, porque existia uma ideia, né, de se ter aí uma expansão territorial da Alemanha, né? Então o Terceiro Reich, né, falado na época aí, de Adolf Hitler, tinha essa intenção clara de domínios territoriais. Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos aí uma animação mostrando a descolonização do continente africano. Então a gente viu aí, né, no slides aí da primeira parte, a colonização, né, a partir da África, e aí, a partir da década de 1950, nós começa a ter aí a descolonização dos países do continente africano, né? O período aí maior aí de descolonização é de 1960 a 1970, que a gente vai observando aí, né, nessa régua que está à direita, que são os períodos, né, que são as independências aí dos países africanos no continente, né? Os últimos países aí são principalmente aí as colônias portuguesas, né? Angola, Moçambique, que acaba tendo aí a sua independência aí a partir das décadas finais aí de 1970, início de 1980. Então também a descolonização da África, né, mostra aí, né, não é uma fraqueza dos países europeus, né? Até um desinteresse aí, né, e logicamente algumas lutas aí que tiveram de alguns países para se tornar independentes. Vamos lá para a próxima tela. Aí temos a Guerra Fria, né, com a representação das bandeiras dos Estados Unidos e da União Soviética. Já não é uma questão aí de conquista de território, mas de conquistas de poder, né? De um lado, os Estados Unidos capitalista, do outro lado, a União Soviética socialista, né? Então, essa bipolaridade, essa bipolarização, que é a potência de dois países, né, acaba, né, fazendo com que haja uma divisão, principalmente na Europa e também do mundo. Então, na próxima tela, a gente vai ver as zonas ocupadas aí pelos aliados na Alemanha e em Berlim. Tá? Então, de um lado, né, em verde, laranja, em azul, nós temos, né, os países capitalistas, né, que dividiram aí a Alemanha, depois chamando aí a Alemanha Ocidental, e isoladamente aqui no leste da Alemanha, nós temos a União Soviética. Da mesma forma, nós temos aqui a divisão, né, azul, verde e laranja
dos países capitalistas em Berlim, e em vermelho nós temos a União Soviética. É um poder territorial? Não, mas é, logicamente, né, uma segurança para ambas as partes, para ter o controle político e econômico desses países. Vamos lá para o último mapa, né, dessa aula de hoje, depois nós vamos continuar na próxima semana. Aí nós temos a Europa da Guerra Fria, claramente mostrando a divisão territorial. Em azul, os países aliados dos Estados Unidos, através da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E em vermelho, nós temos a União Soviética e seus aliados, através do Pacto de Varsóvia, em 1955, né, que são alianças militares. Tá certo, pessoal? Não esqueçam de entrar no Saiba Mais para fazer uma pesquisa, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entre aí no link ou no QR Code para vocês estarem pesquisando aí essa declaração que é super importante para todos nós seres humanos aqui do mundo. Certo, pessoal? Obrigado aí pela participação de todos no chat. Na próxima aula continuaremos a parte 2. Não esqueçam de avaliar essa aula. Um abraço a todos.